Eu não vou nem ler nada, eu vou falar o que vier na minha cabeça. Muito justo. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudo sobre o seminário de Zolicon. Que Dessa vez animação, ele... hein? Sem comentários. Dessa vez nós vamos discutir sobre o seminário de 1964 com a facilitação mais uma vez, do Enzo. Sinta-se à vontade. Facilitação dos únicos facilitadores, Enzo e Dos Guilherme. únicos participantes do grupo. É, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo isso daqui gravado, porque você não está vendo ao vivo, porque só tem eu e o Guilherme. Então, boa tarde para você, Guilherme, e bom dia, boa tarde, boa noite para o resto. Bom, gente, o Guilherme já falou, a gente vai fazer a leitura das páginas 121 a 142, que é uma grande falação sobre Kant. Heidegger fica falando bastante sobre Kant, mas ao invés de ficar tentando explicar os termos, o que realmente suporte, suposição, conceito, essas coisas, eu vou tentar falar mais o que eu realmente suprimi ali, né, do que ele estava falando. Calma aí que agora deu um pequeno branco. Mas vamos lá. É um grande apanhado sobre a existência. E tem até uma hora que ele fala: vocês conseguem demonstrar a existência de vocês? E é um negócio assim, bem tipo abstrato, né? Você poderia só levantar a mão assim e falar, tipo, tô demonstrando a minha existência, ó, consigo. Só que eu acho que ele está querendo falar a existência como algo mais abstrato ainda, porque quando a gente fala de existência só por percepção, a gente não está falando plenamente de existência. Então, ele faz um grande apanhado tentando explicar de alguma forma, entender de alguma forma o que Kant vai falar sobre existência, e acredito que mais para frente ele vai falar algo mais autoral. Ele também fala um pouco sobre Freud, né? Sobre a relação de causalidade do Freud. E é tão mais fácil a gente aplicar psicologia. Vai ter gente que vai ficar bravo, né? Mas nessa relação de causalidade, tipo, você olha para o passado da pessoa, aí você vai lá e fala, pô, tal pessoa agiu dessa forma com você. Já parou para pensar nisso? A pessoa, nossa, velho, caraca, causalidade total, né? Tipo, muito mais fácil, mas não me entendam mal. Não que é uma relação muito mais segura para lidar numa clínica. É algo assim que você se sente muito mais confortável porque as coisas realmente elas vão fazendo sentido. Você vê os padrões que se repetem na família, você vê os padrões que se repetem na própria pessoa, e ele fala um pouco sobre essa questão dos padrões, né? Que, que o Freud ele reforça. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui fácil. Não, não deixa quieto. Tinha algum nome específico para esses padrões, mas eu não vou me lembrar agora. Mas, enfim, ele fala umas palavrinhas meio difíceis, acerte, o kikiki, cococó, nessas partes aqui, né? Mas, enfim, entender os fenômenos como uma relação de causalidade. Uma relação de causalidade, no caso de Freud, inconsciente. Ou seja, como se houvesse uma intenção nos atos, né? E aí os atos que ele fala, o ato falho, o ato da esqueça, esqueci minha chave. Então, para Freud, isso é tipo, não é que você esqueceu, é que você queria esquecer a chave. E aí, tipo, vamos entender a causalidade disso. Na verdade, você esqueceu a chave porque você não queria, você queria se atrasar para o seu trabalho. E por isso você não lembra onde está a chave. Então, meio que
que entender esses fenômenos como uma questão normalizadora. Aí ele vai falar lá sobre uma observação de pessoas saudáveis, né? Então, tipo, uma pessoa saudável não esqueceria a chave, por assim dizer. Então, a gente lê nas entrelinhas o que também não se mostra, mas isso é mais por causa do discurso, por exemplo. Tipo, uma palavra que foi dita de forma errada, ela, no senso comum, ela passa despercebida. Tipo, no máximo a gente dá uma risada, tipo, a pessoa fala uma coisa, mas aí ela troca a palavra. Aí a gente, na vida, no nosso cotidiano, a gente, você trocou a palavra. A Freud vai entender, não, tipo, nossa, você trocou a palavra porque inconscientemente você não queria dizer aquela palavra, você queria dizer alguma outra coisa dizendo aquela palavra. Então, Freud vai entender, pelo que entendi, bastante essas relações de encobrir-se, né, de algo que não vem necessariamente a clareira, como relações intencionais. Ele vai até falar umas outras duas palavrinhas. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu anotações rapidinho. Enfim. Mas, enfim, são coisas, de certa forma, intencionais. Aí, nessa parte que eu li, ele viaja muito sobre a questão da existência. Então, tipo, quando a gente afirma algo sobre existência, a gente não pode. Como é que a gente concebe uma mesa como mesa? Ah, olhar para a mesa e determinar os fenômenos físicos dela é dizer que ela é mesa? Ah, eu vi a mesa. Mesa é uma, uma parte reta, pedaço reto, plano com apoios para você apoiar coisas. Isso significa que aquilo é mesa? Como é que não tem algo palpável? A gente apenas sabe o que é mesa. A cama pode se tornar uma mesa. Ele vai falar do uso, né? As coisas são no uso. Eu acho que é até em contraposição a Kant, que ele fala nessa parte. Que, por exemplo, eu posso sentar aqui e apoiar as coisas na minha cama e está sendo usada como mesa. Eu uso da mesa. Eu posso apoiar, sei lá, na água. Tem gente que apoia a tábua na água, deixa ela boiando e vira mesa. Então, até que ponto eu posso afirmar que algo é mesa? Talvez se não fosse plano e fosse um negócio curvo assim, mas mesmo assim eu vou lá, apoio as coisas. Posso usar como mesa. Estranho, né? Não é algo habitual nosso, mas mesa. Tá no uso de mesa. Enfim, mas como que a gente pode, né? Eu vejo que ele coloca isso muito com questionamento. Né? Não sei se talvez uma afirmação, mas como a gente pode afirmar a existência de uma mesa? Então ele vai falar, tem coisas que a gente apenas afirma, né? Não que necessariamente dê para apreendê-las, que nem aquela questão que eu falei, demonstre sua existência. Tem coisas que a gente não consegue necessariamente demonstrar. Então, a mesa me parece muito mais como um senso comum de mesa, né? Uma visão geral do que é mesa, do que propriamente uma coisa. Então, se a gente parar para pensar, a gente não consegue afirmar nada sobre nada. A gente faz suposições, né? Pelo que eu entendo. Pelo que eu entendi disso que eu li. Então, sei lá, a mesa marrom. Como assim marrom? Da onde que a gente tirou isso? É só uma apreensão de conceitos do que é marrom. Mas ela não é propriamente marrom. A gente atribui isso a ela, junto a ela. A gente dá essa condição. Tanto que ele vai falar da águia e da abelha. Elas não podem falar que a mesa, aquilo é uma mesa. Mas elas veem a mesa ali. Mesa, entendeu? Tá na existência delas. Mas ele fala isso porque, tipo, se a gente não pudesse falar que a mesa é uma mesa, ela deixaria de ser uma mesa? Não. Aí eu acho que entra a questão do uso, né? A gente usa, portanto, é uma mesa. A águia não vai usar a mesa,
Então é uma mesa para águia? Não sei. Respostas difíceis de serem encontradas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Mas eu achei muito legal essa questão do que é real, do que não é real, que ele vai falar que para o Kant, aparentemente, as coisas elas não são reais. Então ele vai falar lá dos livros roubados, né? Ah, a gente vai lá investigar os livros roubados e a gente vai ver que tem clareiras lá, né? Em alemão é clareira, pelo que eu entendi. Que são os buracos. Em português é buraco, em alemão é clareira. Mas vamos falar de buraco só para, sei lá. Enfim, a gente vai saber que tem buraco porque a gente sabe que ali tinha livros antes que já não estão mais lá. Quais livros? Não sei. Tem que olhar no banco de dados da biblioteca para saber realmente. Às vezes, de repente, nem foram roubados livros. Mas, enfim. Como é que a gente vai afirmar que ali tem clareiras, tem buracos? Não existe propriamente buraco ali, se é que dá para me entender. É apenas uma suposição, uma organização do discurso para afirmar a existência de algo. Eu acho que, no geral, tudo é assim, uma organização de discurso para supor algo. E aí ele vai falar do Freud, que eu já falei também, que trabalha em cima de suposições, e essas suposições freudianas são baseadas em causalidades. Mas, enfim, deixa eu ver se me lembro de mais alguma coisa interessante. Ao final dessa parte que eu li, acabou de um jeito assim que eu não entendi muito bem. Ele falando de ratio, aí a ratio é aberta ou fechada? Blá, blá, blá. Mas, enfim, a ideia dele é fazer um grande apanhado de Kant, como é seminários, né? Ele já explicou sobre outros filósofos, sobre o entendimento dos outros filósofos, um pouco sobre os conteúdos, e agora ele quis falar um pouco de Kant e de Freud, né? Para a gente pensar, porque ele vai falar que a gente é educado para pensar na medida que a gente pensa coisas que não necessariamente existem, alguma coisa assim. Então, para a gente considerar coisas que não necessariamente estão no nosso entendimento cotidiano. E eu fiquei pensando muito nessa questão de ciência, né? Como a gente vê a ciência hoje como é a substituição de Deus, né? Tudo a gente quer afirmar assim, por máxima, que para a gente ter algo e considerar ele de alguma forma, a gente tem que confiar na ciência. E, de fato, a gente tem que confiar na ciência, né? Eu não sou um anticientista, não. Pelo amor de Deus. Mas que, talvez, de certa forma, ela também seja limitada. Não no sentido geral, né? Ela é muito aplicável às, às, às provas das coisas, né? Mas que ele vai falar também que tem as coisas que não podem ser mostradas. Mas, enfim, já é um pouquinho mais complexo, que aí a gente vai ficar pensando, mas aí eu posso falar que acredito em coisas que não existem. Mas, por exemplo, a gente fala de signo, né? Como é que a gente vai falar de signo? Os astros. Então, eu acho que não necessariamente não. Ele não está falando disso, tipo, então devemos acreditar que forças maiores existem e cococó, e tentarmos fazer ciências para nós mesmos. Mas talvez que para pensar em ciência a gente tem que ir além da ciência, né? Ele até fala lá no começo, tipo, de quando a gente está fazendo a leitura, a gente desconsiderar a ciência de primeiro momento, para a gente ler e entender de alguma forma aquilo que está sendo dito. Ele vai falar isso até mesmo para a gente ler Kant. E depois a gente tira a conclusão, faz suposições, tenta dialogar de alguma forma com aquilo. Eu gostei muito de ter lido essas partes, achei um pouquinho complicado em algumas partes,
dei umas puladas assim de entendimento. A parte lá que estava em latim ou grego, não parei para traduzir, mas achei muito interessante. Se quiser fazer alguma consideração, está aberto para isso. Primeiro, muito obrigado por facilitar, né? Gostei bastante. Aconteceu alguma coisa nesse fim de ano, porque tá bem diferente a facilitação. Tá bem melhor, só quero falar. Você gostou? Ah, Eu obrigado. gostei. Eu gostei. Tá mais você. Obrigado. Eu acho muito interessante, né? O fato que ele começa o seminário dizendo, né? Você tem que simplesmente dar ouvido ao que Kant diz, né? Isso é um movimento fenomenológico puro. Ver a coisa conforme ela mesma se mostra, né? Poder ver a partir do que ela mostra o que está em jogo, né? E isso Eu dá acho. muita abertura, né? Porque a gente tem sempre essa coisa de estar sempre posicionado. Tá, então, baseado no que eu já estudo, já cria uma posição ali, tipo, não, que não vai considerar mais aquilo. E aí você não tem como discutir com aquilo, né? Porque tu já tem a tua posição. Uhum. Aí, né, isso entra direto nesse jogo de palavras que ele usa para explicar a suposição, né? Ele fala que, né, a suposição é suposto, o posto que, né? Então, se que, então tal, né? Isso é uma lei geral para se explicar as coisas, né? Supondo que você esteja em condições ideais, a criança vai se desenvolver desse jeito. Que são condições ideais de alguém que já esteve nelas? Gostaria de saber. Né? É a Exatamente. mesma coisa, é a mesma coisa de você pensar, por exemplo, né, que isso é completamente surgindo um pouco de Heidegger, né? Um movimento colonial, né? Se a gente pensar Piaget, né? Piaget ele estudou primeiro os filhos dele, né? Mas a típica criança europeia, a típica criança europeia, ela vai seguir, né? Um certo padrão de desenvolvimento que o ambiente dela, né? Possibilita para ela, né? Mas aí seria completamente outra coisa você querer comparar isso com uma criança que vive na América Latina. Assim, são duas realidades completamente diferentes. Então, eu vou partir da suposição que todas as crianças são iguais, ou possuem ciclos de desenvolvimentos similares o suficiente para serem comparáveis, né? Isso é completamente uma pretensão normativa da coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que a palavra suposição, ela também pode vir de acceptio, que é aceitação. E isso, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque se você pensar a suposição como aceitação, significa que você está se pondo numa posição no qual você aceita o fenômeno da maneira como ele aparece. Ou seja, você não está mais supondo que algo, mas a partir daquilo que se dá, você descreve aquilo que de fato acontece. Sabe? Aceitar algo é você deixar esse movimento de se aparecer, de mostrar, né? Que é o autocataltose. Autocataltose, eu falei certo, mas eu falei devagar, eu sei que eu não estou falando certo. Que é esse movimento de deixar as coisas mostrar-se pelo aquilo que ela propriamente é. Dessa razão, né, a gente foge da lógica de que não há tal coisa como realidade. Porque a realidade, ela não é mais a representação, ela não é mais meramente uma representação de algo, ela não é mais uma coisa contaminada, mas assim, é exatamente aquilo que se mostra no movimento que nós aceitamos, né? Que nós deixamos ser interpolados por ela.
seja, de fato existem coisas reais. Nós não estamos contaminando o mundo, nós não estamos, sei lá, ensimesmados o suficiente, de tal modo que nós não podemos entrar em contato com o resto, né? Eu acho que talvez o que esteja mais em jogo quando nesse movimento que o Heidegger faz de Kant para Freud é a própria noção de eu, sabe? Porque ao colocar, a radicalizar, né, essa ligação, né, do fenômeno com aquilo que nós somos, você retira da gente o caráter de posicionamento último, sabe? Muito mais do que nós nos posicionamos sobre as coisas se posicionam para a gente, sabe? Então, só se existe nessa relação do aquilo que aparece. E isso é algo completamente que completamente muda uma clínica psicológica, sabe? Porque você não precisa, você não precisa mais, você pode, não precisa mais, ou você pode não olhar mais para a pessoa que está na sua frente com suspeita de que ela está escondendo alguma coisa de você, que ela está mentindo alguma coisa com você, que ela esqueceu, que ela está interpretando mal aquilo que aconteceu na memória dela. Sim, Uhum. você está de fato colocando para ela assim, então, é a tua vida, tu que sabe. Mas é muito angustiante também, né? É, É porque muito você. mais confortável do que ficar criando teorias e hipóteses da pessoa, porque parece que você está sendo muito mais útil, né? Tipo, vou criar essas teorias aqui, vou mostrar para ele quem ele realmente é. É muito mais confortável isso, né? Mas é exatamente essa a questão. Não tem quem realmente se é. Você é Exatamente. sendo. Você já é quem você realmente é na medida que você é. A questão, né? O que você está. A questão é dar condições para isso se mostrar mais, né? Porque e a questão da aletheia, né? Eu acho que talvez a gente tenha uma certa dificuldade em pensar por causa do jogo de palavras em português. Desvelamento faz a gente pensar que tem algo escondido. Mas a questão não é que tem algo escondido, é que tem algo não mostrado. Não tem nada escondido, não está se escondendo nada. Mas tem coisas que a gente não consegue ver. Parece uma diferenciação boba, mas muito boba. Mas, fenomenologicamente falando, ela é muito importante, porque ela dá uma indicação pro tipo de relação que você está tendo com a coisa. Porque, É, e porque o esconder que tem a intenção de esconder, né, também. de se esconder, né? Ou, É. ou, ou até mesmo de estar eu entendo a questão de se esconder, mas na mesma questão que tá, usando a psicanálise também, usando a psicanálise, isso esconder ele pode ser tanto consciente ou inconsciente, mas não tem nada a ver de ser inconsciente e inconsciente, as coisas meramente se dão. A Uhum. questão não é que está escondido, mas que simplesmente ainda não apareceu, sabe? Não ficou fenomenologicamente visível. Eu acho muito legal essa questão da suposição, né? Que é o a gente imaginar o que não está ali. Então a gente sempre, de certa forma, tipo, se afirma algo assim com muita veracidade. Aí chega alguém, tipo, do nada, fala, mas supondo que. E, tipo, isso já pode destruir toda uma linha de pensamento, por exemplo, né? Que nem a questão do ver, tá? Ah, a gente vê as coisas, a gente vê. Tá, e uma pessoa que não tem olhos, ela não vê as coisas? Então, supondo que eu não tenha olhos, ou supondo que eu seja cego, eu não vejo as coisas? Aí entra a questão do ver como percepção.
Aí a gente pode considerar o ver como a mera percepção, mera não, né? A percepção de algo. Eu acho muito interessante essa questão do suposto quando ele colocou, porque quando a gente não deixa supor, a gente já tem algo muito estagnado, tipo, não tem supondo, não pode, não tem supondo, não tem se, não tem isso, não tem aquilo. Então, tipo, a gente não se abre para pensamento quando a gente não deixa supor algo. Por exemplo, que a gente está muito preso nessa questão de causalidade, tipo, não, a gente tem que Eu primeiro acho que é o esperar, contrário, não é? como Quando você assim? supõe algo, você está preso na noção de causalidade. Também. Mas, tipo, eu digo de uma questão de causalidade que realmente tenha que acontecer. Tipo, não, vamos esperar realmente as coisas acontecerem para depois a gente supor. Mas a gente pode supor as coisas sem que elas necessariamente aconteçam. E aí a gente está Mas isso pensando. não aconteceu, não existe. Então, mas esse que é Eu acho. Não, o ato de supor. sincero, eu acho que você se confundiu um pouco no que a gente Ah, está, com no que é certeza. suposição. A suposição é literalmente pressupondo que, ou seja, se tal coisa acontecer, as outras vão seguir acontecendo. Né? É a mesma coisa de alguém falar que hoje em dia, vai, usar um exemplo muito freudiano, né? É, alguém que hoje em dia tem problemas com mulheres e você já supõe que ela teve problema com a mãe. É, é isso que tá em jogo. É essa casualidade. Você tem problema com mulheres hoje porque você teve problema com sua mãe. O movimento fenomenológico você tem problema com mulheres. Vamos ver o que vai aparecer seguindo isso. Você não está supondo, você está citando, sabe? Hum. É, também, né? É que na parte que ele falou, tipo, suposições. Imaginar, posto que acolher um dado, manter-se aberto, não aprisionado em teorias, acolher a oferta imediata, explicitar É o que que é ele dito. fala duas suposições. Ah, entendi. Ele fala uma suposição com cadê? Lá na página 123. Ele fala suposição com supositio e aí depois suposição como acceptio. Uhum. Suposição como supositio é literalmente suposto que, ou seja, se tal coisa vai acontecer. Acceptio é você deixar-se aceitar pelo aquilo que aparece. É, Acolher. literal, é, é literalmente na página 123. Ele tem o tópico 1 e o tópico 2. Entendi. É. Então, tá. É, sim. Entendi. É. Não sei o que falar. Mas quando a gente pensa em existência e tenta constatar ela de alguma forma, é sempre suposição. Tudo que é constatado é suposição. Olha, de certa maneira, você não está errado. Sabe, a questão é você não saber que é uma suposição, Uhum. sabe? Como Eis a assim? coisa. Você lembra quando, semana passada, nos capítulos passados, ele estava discutindo a questão do consciente e do inconsciente? Uhum. E para se ter inconsciente, você pressupõe o consciente. A questão é que você nunca questiona a necessidade de se ter um consciente. Você pula uma etapa no método da sua apreensão. Você supõe que existe algo e você parte dali, sabe? Sim. A questão, por exemplo, da resistência das res cogitans.
Você pressupõe que existe um eu e fora existe o mundo. Duas coisas Uhum. completamente separadas. E você não questiona isso nunca mais. Você está supondo isso é uma base e uma fundamentação para Sim. tua vida e você segue. Uhum. Eita, eventualmente você chega na psicanálise, eventualmente você chega no comportamental. E assim vai. A questão é se manter naquilo que acontece e permanecer ali, sabe? Sem supor algo antes, sem supor algo depois. É, ver as coisas conforme elas realmente se mostram. Uhum. É. A gente não é muito criado para pensar dessa forma, né? A gente é Então, mais criado para pensar em ligação das coisas, a ligação das coisas. Qual que é a conexão que isso tem com alguma coisa? A gente monta toda uma teoria, né? né, mas isso até é operacional, né? Eu vou te dizer uma coisa. Ontem, ontem eu tive que sair de casa para gravar um episódio do podcast com o Hugo. Eu fui direto por causa do Hugo, porque eu supus que a gente ia para lá. Só que o Hugo supôs outra coisa, que a gente ia gravar separado, porque da última vez que a gente ia gravar e a gente teve que cancelar, eu ia na casa dele. Eu, eu pressupus que a gente ia na casa dele de novo, sabe? Aham. Aí eu só fui. Esses pressupostos são operacionais. Para você fazer algo, você tem que pressupor que, por exemplo, eu vou conseguir chegar na casa do Hugo para gravar o podcast. Isso pressupõe que eu tenho que andar, que eu não vou ser soltado no meio da rua, que eu não vou morrer atravessando a avenida, sabe? Você pressupõe várias coisas para funcionar. Que na investigação Saúde. científica, você não pode, você deve saber os ter o máximo possível dos pressupostos. Caso Uhum. contrário, né, você tem investigações falhas. Sim, exatamente. Cara, a psicologia, ela tá muito. Ela é um bebê no primeiro dia, velho. E, de certa forma, as pessoas que afirmam assim, tipo, a questão da ciência, tipo, nossa, colocam muito como se fosse algo já finalizado, tipo, não, porque na clínica você tem que fazer ciência. E aí, tipo, você não viu as coisas que já foram estudadas, você tem que fazer ciência, tipo, como se já tivesse algo finalizado e a gente soubesse muito bem, assim, o que de fato fazer na clínica. A gente sabe mais o que não fazer do que o que fazer, né? É tipo, não emprestar, por exemplo, uma realidade para a pessoa. Mas mesmo assim, nem isso a gente consegue afirmar com tanta veracidade. Tipo, qual que é o sentido de fazer um negócio desse? A gente abre a boca, a gente já está interferindo na existência da pessoa. Eu acho que o psicólogo deveria ser um poste assim, ficar parado e o outro só fala. Não, tô brincando, mas. Psicanalista clássico esse, né? Mas É, eu acho essa questão da ciência algo hoje em dia muito complicado. Porque, como você falou no começo, né? É necessário confiar na ciência, acreditar na ciência. Essa questão, né? Não se deveria ter que confiar na ciência, né? Porque a ciência vai ter que mostrar para você que a coisa é desse jeito, sabe? E mas é eu só, engraçado. eu Pode só falar. penso, né, que isso é talvez muito mais culpa da própria ciência do que de um movimento negacionista. Porque, né, a, se é possível questionar a ciência questionar várias aspas, dessa maneira, é porque não se sabe o que é ciência, sabe? Não se aproxima da ciência, né? A maioria das pessoas tá nem aí porque é ciência, né? Ela só quer saber, a vacina é segura? Sim. Eu tô com meu celular na mão, eu consigo usar o notebook? Sabe? É muito mais.
uma preocupação com os artifícios que a ciência produz do que com a própria ciência, né? Esses dias, eu estava, entre várias aspas, de novo, conversando com um cara sobre a questão de antidepressivos. Aí tudo bem, né? Eu comentei assim, vagamente, né? Que a questão dos antidepressivos ela é muito hiperinflada e muito questionável. Aí o cara Uhum. vem me atacando, né? Tá bom, eu tava de bom humor nos dias, assim, eu falei, então, né, a questão com antidepressivos é que os exames clínicos são muito difíceis de fazer, porque não dá para se ter um duplo cego eficiente, a pessoa que sabe, tá tomando, sabe qual tá tomando, a pessoa que tá avaliando, sabe qual tá avaliando, os dados provam que não é muito mais efetivo que um placebo, e tem a questão do conflito de interesse, que todos esses estudos são muito financiados por pessoas, pela indústria farmacêutica, e há uma gama de manipulação de dados e tal, e tal. Aí o cara falou, só virou para mim, e eu falei, eu mandei artigos pro cara, assim, eu procurei, e assim, ele falou, mas nós vamos ficar aqui questionando a metodologia? Eu só fiquei assim, mas é a ciência da coisa, sabe? Para você fazer algo bom, você tem que ter uma metodologia muito boa. Só que ele não estava interessado na ciência, ele estava interessado no remédio, sabe? Ele estava interessado no, vou tomar isso e a minha depressão vai parar. Eu falei, tá Uhum. bom. É o que ele procura, né? É o que ele procura, ele quer, ele quer o remédio, ele quer a solução, ele quer o artifício produzido pela ciência. Como que isso foi produzido? Foda-se, sabe? Não é interessante. Sim. É por isso que isso é questionável, olha. Eu achei engraçado que quando eu fui fazer meu TCC, eu coloquei lá que a Daseis-Análise era uma ciência, né? Aí a professora, não, Daseis-Análise é filosofia. E eu achei muito interessante isso, tipo, eu não faço ciência, eu faço filosofia, né? Olha, Husserl falaria que filosofia é ciência de rigor. De quê? Husserl é ciência de rigor, literalmente o nome do livro, se não me engano. Uhum. Filosofia como ciência rigorosa, se não me engano. Eu acho interessante que, como para a gente falar das coisas, a gente não deve necessariamente falar das coisas. Por exemplo, para a gente falar de ciência. Se a gente fica falando muito a ciência, afirmando muito a ciência, a gente só está fazendo um movimento de preguiça, né? Tipo, tiro todo o discurso, todo o entendimento, a tentativa de explicar em nome de falar só que é apenas ciência. Então, tipo, não se torna algo entendível. A intenção é só falar, meio que por isso que eu falei da substituição de Deus, né? Tipo, não, cara, não questiona, é só ciência, entendeu? Tipo, tem gente estudando. Tá, tem gente estudando, eu não posso questionar? Não, não pode, porque já foi isso, já foi estudado. Mas a própria ciência já faz esse movimento da gente ter que questionar a própria ciência, né? É assim que ela se prova. Ah, E aí, um e eterno aí questionamento. então, e aí dessa forma, assim, às vezes parece muito um ato de preguiça, né? Não vamos, eu acho que para a gente falar de ciência, a gente não necessariamente precisa falar de ciência, ou da palavra ciência. A gente só tem que fazer entender pro outro. Eu É, vejo que, tipo, que nem quando as pessoas vão conversar, elas ficam citando muitas pessoas, tipo, o que isso é significativo para quem está ouvindo? Para quem quer estudar, realmente, mas você não está se fazendo entender o seu raciocínio de alguma forma. De, quando, numa certa medida, tenta, tipo, se afirmar, não, esse foi o que o cara falou e é assim que é, tá ligado? Mas tu realmente não entendeu aquilo, entendeu? né? Eu só penso que. Eu acho que depende do que se entende como ciência, né? Porque quando a gente vai tentar falar de fenomenologia ou Você já psicologia fez da ciência. fenomenológica, as pessoas falam, mas isso não é ciência. Eu fico assim, como assim não é ciência?
É feito a partir de um método rigoroso. Isso que define ciência, pelo menos para mim. É um método rigoroso. Você conseguir explicar como você está fazendo, sabe? Você poder questionar isso depois, né? De ter discussão em grupo, entre pares, né? Para ver se aquilo é aceito ou não. Mas essas pessoas, me parece, então, que tem esse movimento de pessoas que só existe um tipo de ciência, e é essa ciência que é magitoriamente aceita, sabe? E essa ciência, ela é a melhor e ela não pode ser questionada. A gente fica Aham. assim, que descontrole que eu ter com uma pessoa dessa, né? Que não aceita um outro ponto de vista. E a questão não é nem aceitar, né? Mas a gente se fazer entender no discurso. Eu acho que diálogo é coisa assim, tipo, é algo que a gente precisa treinar muito, o ser humano em si. E é algo que eu vejo que hoje em dia não é tão valorizado. Parece que, tipo, olha lá. Tipo, eu não vou te explicar, você olha lá. Não, olha lá. Eu não vou. E aí não existe diálogo mais entre as pessoas. Alguns, justamente por isso que você falou, tipo, a pessoa só não quer considerar o que você está pensando, e outros, tipo, porque, olha lá. Eu mesmo não sei explicar, você tem que olhar lá e entender algo que eu não sei explicar. Não é que eu sei, isso é a questão, né? Eu sei, eu só não sei explicar. É. Complicado. E, cara, eu Isso achei mesmo. muito legal essa parte das coisas não serem, de certa maneira, reais. Eu estou muito animado para chegar ao meu Existência e Transitoriedade, que eu já comprei faz Eu 2 anos também. já. Comprei no ano passado. Faz no mínimo um ano. Eu também tô É, esperando chegar. eu comprei na pré-lançamento. Aí falou que acho que ia sair lá pro dia 18, eles iam começar a mandar, de dezembro. Mas sei lá, não chegou ainda. Porque eu não sei se vai falar disso, mas de como eu não existe, né? Dessa nossa tentativa de certa forma, tentar afirmar coisas assim que, sei lá, de certa forma não podem ser afirmadas. Não as últimas consequências, né? E peguei um livro de Zen Budismo. E aí o Zen Budismo tem todo esse movimento de não alcançar as coisas pelo raciocínio, que são os koans lá. Tipo, ele fala um bagulho assim, X, aí o cara fica lá, tipo. E aí você percebe o que o koan te ilumina. Sabe o que é koan? Não faço a mínima É ideia. tipo uma frasezinha, sei lá. O sol pare. Sei lá. Não sei nenhum koan pra falar. Mas é tipo uma frasezinha que você fala pra pessoa e de alguma forma aquilo abre a mente da pessoa. Abre para uma nova realidade. E é algo que não pode ser alcançado através de um raciocínio. É só algo que você percebe. Você tem o cola do cara que, tipo. Não é um coa esse, no caso, mas o monge foi lá e aí ele tinha um gato. Aí ele perguntou uma coisa para os outros monges e falou: se vocês não me fazerem entender, eu vou cortar o gato no meio. Aí ele pediu o negócio pros caras, pros monges. Os monges não souberam responder, ele tipo, cortou o gato no meio. É uns bagulho muito doido, mas realmente, estudar fenomenologia, das análises, está me tornando uma pessoa muito mais. Era tudo muito mais fácil. Era tudo muito mais fácil. Tipo, você falar a Você causalidade tinha das que coisas. questionar tanto menos coisas antes, né? Nossa, velho. Eu me, eu me, eu me arrependo um pouco de ter feito a faculdade, porque, tipo, não que eu me arrependa, mas parece que eu saí sabendo muito menos coisas do que eu entrei, tá ligado? Mano, muito doido isso.
É o movimento de Platão, né? Só sabe as coisas na medida que se sabe das coisas, né? Antes disso, não se sabe. É. Beleza. Quer colocar mais alguma coisa? Ah, não, foi meio divertido fazer essa leitura. Estou animado aí para a próxima parte da gente ver se vai ter alguma continuação disso. Deixa eu A ver gente aqui, espera. vamos ver. Que Então, é seguido. gente, na semana que vem a gente vai ver Causalidade. Causalidade, das, motivação, fundação. das páginas 147 a 169. Então Ó, tá, vamos gente. dar uma prévia aqui. Eu vou ler primeiro parágrafo. Motivo, motivação. Motivação, fundante de seu movimento, ação, praxis. Em virtude de que, por causa de que. O fundamento representado em seu fundar, por exemplo, conhecer, julgar, enunciar. Todo o comportamento, fazer, planejar, produzir. Fundamento de determinação. O fundamento representado enquanto tal, no fundante me evoca para um fazer, que corresponde ao querido, planejado, ao que interpela, obedecer, em alemão, realizar de maneira consequente. Ou seja, vamos falar um pouquinho mais do que a gente falou hoje já. A questão da consequência. A coisa só complica. A coisa só complica. É isso. Então, Obrigado, gente, todo mundo que assistiu até aqui. Talvez ninguém assistiu até aqui. Valeu. E aí, se quiser encerrar, fica à vontade, Guilherme. até semana que vem.